E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer trechos de grandes investidores. Eu vou trazer um trecho de Henrique Breda e Luiz Alves Paz de Barros, sócios da Alaska. Trechos de diferentes podcasts, de diferentes entrevistas, onde eles explicam uma coisa que eu percebo que pouquíssimas pessoas se atentam. Quando a gente começa a investir, a gente tem a sensação, a falsa sensação, de que as ações estão subindo porque a economia brasileira está indo bem, ou seja, o PIB está crescendo, o Brasil está indo bem. Logicamente, a bolsa deveria subir. Só que isso é algo que não é bem assim que funciona. Às vezes pode acontecer, claro, mas na maioria das vezes acontecerá o oposto. Portanto, eu vejo muitas pessoas preocupadas com uma possível recessão à frente. Então as pessoas ficam com medo, se desfazem das suas ações, com medo que essa taxa de juros alta, que já está há muito tempo, venha a causar um tipo de recessão parecida com 2015, 2016, onde as bolsas despencaram de preço. Na verdade, em 2016 ela começou a subir novamente, mas de 2015, metade de 2015 a dezembro de 2015, tivemos quedas muito fortes na bolsa brasileira. Aí que entra o ponto. O momento difícil mesmo foi 2016. Só que se a gente olhar em 2016, a Bolsa de Valores simplesmente subiu muito. Tivemos ações até que se multiplicaram em 3 ou 4 vezes, aquelas mais afetadas. Aí que entra o ponto que eu quero dizer. A Bolsa de Valores é um grupo de elite, ou seja, são as maiores empresas do Brasil. São as empresas listadas, são as empresas que têm mais acesso ao capital, têm dinheiro com o mercado, podem conseguir empréstimos mais fáceis e quando a situação melhorar, elas podem usar margens mais altas. Então, enquanto a maioria da economia brasileira vai mal devido a uma crise, uma situação difícil, várias empresas acabam sendo liquidadas e essas empresas vão ganhando mercado. Então, o PIB brasileiro, o Brasil ir bem, não significa necessariamente que essas empresas vão bem, porque elas vão estar, na verdade, tendo mais competidores, ou seja, se todo mundo ascender socialmente, se todo mundo abrir empresas, a fatia de mercado dessas grandes empresas diminui. Logo, essas empresas acabam não indo tão bem assim. Agora, em uma situação de crise, uma situação de dificuldade, essas empresas acabam ganhando espaço. Não significa que elas não vão ir mal durante um tempo. Eu estou falando que após grandes recessões, essas empresas tendem a voltar mais fortes e com uma estrutura muito mais sólida. Portanto, muito cuidado em fazer projeções. Às vezes a gente pode ter o oposto. Depois que a recessão vem, todas essas ações que vinham caindo devido ao medo da recessão voltarão a subir. Portanto, às vezes o pior momento é antecipado. O mercado sempre antecipa situações. Então, quando o mercado inteiro tem medo de uma possível recessão, a tendência é que os preços venham a cair. Para depois que as coisas acontecerem, vindo ou não a recessão, os preços se recuperarem. Então, muito cuidado quando você fica escutando por aí que a economia está indo bem, que isso não significa que a bolsa vai ir bem, que seus investimentos na bolsa vão ir bem. E também muito cuidado ao dizer, quando dizem que a economia está indo mal, que está se deteriorando, porque às vezes é o melhor momento, é o melhor ambiente para essas empresas de elite da bolsa. Portanto, muito cuidado, é nesses momentos que a gente percebe o porquê às vezes o mercado parece torcer contra o Brasil. A gente vê momentos onde grandes nomes do mercado, grandes empresários, parecem que dão opiniões negativas com relação ao andamento do Brasil, meio que torcendo para as coisas ficarem difíceis. Alguns até falando que gostam de crise. Isso não é à toa. Obviamente que se a gente ficar durante um período muito longo com o Brasil indo mal, até mesmo essas grandes empresas da Bolsa vão começar a ter resultados muito negativos. Porque vai chegar um ponto que algumas empresas que dependem desse consumo, esse pessoal todo desempregado em momentos de recessão, por exemplo, acabam atingindo até essas empresas.
Mas geralmente quando começam a atingir essas empresas, a tendência é que as coisas vão melhorando depois, porque daí se torna algo, digamos, insustentável. Agora, por mais triste que seja essa conclusão, infelizmente essa é a realidade que a gente vive no país aqui como o Brasil, que não tem uma linearidade, ou seja, não é que nem os Estados Unidos, que vive emitindo dinheiro, aumentando a dívida e ninguém se preocupa com isso, injetando dinheiro nas empresas e fazendo as empresas só irem para cima. A gente olhar as empresas americanas, elas só vão para cima. Parece que não existe grandes momentos de crise. Às vezes acontecem, mas são raros assim. A tendência é uma linearidade no crescimento das empresas. Enquanto aqui no Brasil, a gente, de cada 5, 6 anos, temos novas crises, novos problemas, onde a bolsa fica patinando ou caindo muito durante muito tempo. É um sinal de que essas crises meio que deveriam acontecer para limpar o mercado. É uma realidade muito triste que a gente vive, onde o menor que não tem acesso a crédito e as pessoas com menos instrução tendem a ficar pelo caminho, tendem a serem eliminadas para essas grandes empresas aumentarem a sua margem, ganharem mais estrutura e se aproveitarem da situação privilegiada que elas têm. Uma realidade triste, mas para quem é investidor na bolsa, tem que saber para não cometer erros. Enfim, pessoal, fiquem com o corte. Principalmente para as pequenas empresas que não têm saída. As grandes empresas vão ser altamente vitoriosas, porque elas conseguem liquidar, cada 50 que morrem, ela fica sozinha, aumenta preço, ela vai viver e vai terminar com margem muito melhores. Isso é para todo mundo lembrar que a Bolsa não é o Brasil. A Bolsa é um clube de elite, que só poucos são convidados para participar. Então, essas ações, o Brasil vai mal, a Bolsa vai bem. O Brasil vai bem, a Bolsa vai mal, porque todo mundo entra concorrendo com as firmas que existem. As outras firmas não pagam imposto. Então, nesta hora, as firmas de bolsa são desprestigiadas quando o Brasil vai muito bem. Mas, num momento como esse, só vão sobrar essas empresas. E, no momento, o que aconteceu nós já começamos o fundo em junho de 15. Pegamos uma pequena queda, uns 20%, 30% ainda. Pequena. De 15 para frente, depois dessa queda, qualquer queda é pequena. Fomos até 13, nós começamos a comprar a 14 mil dólares ou 15 mil dólares e a bolsa chegou em dezembro a 9.100 dólares. E foi até 25, 27 mil dólares. Agora caiu até 13 mil dólares e nós estamos a 15 mil dólares, 15.500, qualquer número assim. O que aconteceu só postergou uma grande alta que nós vamos ter daqui para frente. É a mesma alta que íamos ter em 16 e iria atingir o ápice em 22 ou 23. Nós vamos ter agora, começando agora em 20, pelo mesmo número, os 13 mil de hoje, que é o mínimo, é igualzinho aos 10 mil que era em 16, e nós vamos ver um número possivelmente 10 vezes maior em dólar, isso para ser bonzinho. Na média, as empresas listadas aqui no Brasil tendem a ser muito melhor do que as empresas não listadas. Nos Estados Unidos já isso não, é tão, não pode falar a mesma coisa. Então você tem lá o S&P 500 e tem a média das empresas americanas. O S&P 500 ele é muito representativo, né? Tem muitas empresas ali. No caso brasileiro,
você tem uma pequena elite, né? É uma elite muito São os oligopólios, sólida, que é conhecido né? aqui, são pequenos São oligopólios. grandes oligarcas mesmo, né? Você tem um pessoal lá super estável, né? Esse pessoal, eles estão muito distante da média das empresas brasileiras. Então é muito comum às vezes você ver assim, nossa, mas está muito ruim os dados do comércio, IBGE, então você vê lá às vezes número fraco, negativo, que gera um certo pessimismo, mas você vai ver empresas correlatas do mesmo gênero, do mesmo setor, que está ali na estatística, que você vê na bolsa, estão para cima. Aliás, muitas vezes para essas empresas listadas, pensando em longo prazo, é bom períodos bem ruins para a média, porque você limpa o mercado, você mata a concorrência. É como se fala o seguinte, cara, eu não vou correr mais com o leão, né? O leão vai pegar alguém, vai comer, né? Mas eu corro mais que esses 100 caras aqui, basta só correr mais. O leão vai pegar outro, mas não vai me pegar. O leão mata a fome dele e eu vou embora. Então, assim, essas empresas listadas em bolsas, né, essas oligarquias e tal, elas emergem de uma crise no Brasil extremamente consolidadas e com mais market share do que entrar na crise. Então, às vezes, uma crisezinha de vez em quando para elas é bom. Mesmo pro valor presente do fluxo de caixa futuro. E o contrário disso é verdadeiro. É muito complicado para a Bolsa quando o PIB vai muito bem. Muito complicado. Se você pegar de 71 a 83, na média ali, o PIB brasileiro foi na média de 9 a 11% ao ano, na média. Foi um grande milagre brasileiro. Naquele período foi horrível para a Bolsa. Então, a relação histórica, longa, não um trimestre ou outro não dá para ver, da Bolsa com o PIB não é linear. Na cabeça das pessoas é sempre linear. Então, quanto pior o PIB, pior a Bolsa. Quanto melhor o PIB, melhor a Bolsa. Mais ou menos. Existe uma relação que depois ela se inverte. Então vamos supor, do menos 3% de PIB até o mais 2%, a relação é linear. Então quanto mais você vai saindo do menos 3 e vai indo para o mais 2, a relação é direta, linear. Estou inventando um pouco. Sim. Depois do mais 2 até o mais 8, começa a cair de novo. Competição Brutal, falta de mão de obra, o PIB cresce pra caramba, não é só por conta de receita, mas é capex, investimento. Investimento é detrator de fluxo de caixa das empresas. Você começa a ter competição por mão de obra, sobe preço de ativo, não tem galpão, não tem nada. O Brasil começa a ficar sexy no mundo demais, atrai investidor estrangeiro, vem novos entrantes, que é um caos para as empresas. O oligarca não gosta disso. Então, assim, para a Bolsa ter voo de águia, vamos falar assim, é bom que o PIB tenha voo de galinha, sabe? Seja o famoso 1%, 1,5%, para a Bolsa é bom. Ninguém no mundo vem aqui encher o saco dos oligarcas, o mercado é nosso. Também não estimula novos entrantes aqui, brasileiros que queiram entrar no mercado, botar dinheiro, todo mundo fica meio de canto, ninguém fica se mexendo muito, ninguém fica adicionando novos shoppings, novos prédios, tudo fica meio de boa. Não tem excesso de oferta de produto ou de ativos, e essa galera que domina a bolsa e domina a economia continua bem, com margens boas, sem competição. Só que para a população de forma geral é melhor que o PIB crescesse mesmo. Claro. Então, para a população, o feeling, né, do cara, do cara que ganha salário e tal, quanto mais PIB, melhor. Pro oligarca, não. Só que, daí entra um negócio, isso é para curto prazo. Porque para a população, em geral, era melhor pensar como oligarca. Porque se aquecer pra caramba, quebra tudo contra a empresa e o cara vai perder o que ele tinha. Então, é bom que a Gerdau esteja bem, Vale também, essa turma toda que, tudo bem, podíamos estar crescendo a 7%, 8%, mas, sei lá, eu acho que isso pode dar problema no Brasil, assim.